Por que eu preciso tanto do equilíbrio emocional? Porque o sistema emocional do nosso corpo, ele também fica nessa parte aqui de trás. O sistema emocional é quem regula a resposta comportamental. Então, se o meu sistema emocional está equilibrado, as minhas respostas comportamentais elas vão ser controladas, elas vão ser ponderadas, porque aí eu permito que essa parte frontal do meu cérebro, que é o córtex pré-frontal principalmente, que é a parte do cérebro responsável por ponderar, por analisar, por pensar nas consequências das minhas atitudes, ela consegue entrar em ação. Se eu tô com a amígdala disparada, se eu tô com o corpo repleto de cortisol, se eu tô com os nervos à flor da pele, isso tudo vai impactar em comportamentos que não são saudáveis para a convivência com as pessoas, que não são saudáveis para o ambiente profissional. Por vezes a gente leva isso para casa, estoura com o marido, com a esposa, com o filho, com irmãos, com o pai, com mãe, enfim, com as pessoas que a gente mais ama. Então, é fundamental a gente manter esse controle emocional. E sabe qual a melhor forma de manter o controle emocional? Dormindo bem. O sono é o principal regulador do nosso sistema emocional. Então, se a gente não cria uma rotina de sono, se a gente começa a dormir muito tarde, acordar muito cedo, não mantém um mínimo de rotina, já todos os dias eu vou deitar por volta das 11 horas da noite e vou acordar por volta das 6 horas da manhã. Se eu não tenho um mínimo de rotina de sono, o corpo não faz o que a gente chama de homeostase, que é o que coloca nosso corpo em equilíbrio. A homeostase é como se fosse aquela faxinona que acontece na casa inteira para botar tudo em ordem, tudo no seu lugar. A homeostase não acontece se eu não mantenho uma rotina de sono. E aí, quando o sono desregula, ele desregula todas as nossas respostas emocionais, então a gente fica muito mais impulsivo, muito mais agressivo, muito menos empático, e isso também desregula as nossas respostas musculares. Então, o nosso corpo, os nossos músculos, eles não funcionam da forma como eles deviam funcionar. Isso impacta nas nossas respostas endócrinas, ou seja, a gente começa a liberar um monte de hormônio de maneira desregulada, e aí isso impacta numa série de doenças corporais, de descontrole hormonal no nosso organismo, e também impacta nas nossas respostas fisiológicas. E aí o nosso segundo cérebro, por exemplo, que é o intestino, começa a não funcionar direito. Aí a gente fica o chamado enfesado às vezes, né? Porque tá tudo bagunçado, nada funciona, desregula tudo. Então, isso impacta no corpo como um todo, impacta em todo o nosso emocional e impacta na nossa resposta comportamental. Aí você vai lá e pede para o funcionário ter calma, para ele ter equilíbrio, ou você precisa ter calma e equilíbrio para entrar numa reunião importante, mas está tudo desregulado. E aí não, a resposta que você precisa ter, ela não acontece, ela não vem. Então, o que eu posso fazer para ter uma qualidade de sono melhor? Crie um hábito de sono, procura manter um horário padrão de ir para a cama, de acordar, horas antes do seu melhor horário de sono, que pode ser às 10, às 11, às 8, às 2 horas da madrugada. O meu geralmente é entre 10 e 11 horas, é o horário que, se eu não deitar, eu começo a ficar mal-humorada. Mas, por exemplo, qual o meu hábito de sono? Como eu deito por volta das 10, 11 horas, lá pelas 8 horas eu começo a reduzir as luzes da casa. Eu geralmente tomo um banho mais ou menos nesse horário, eu começo a reduzir as luzes, porque a gente, o que induz o sono no nosso corpo? A melatonina. E a melatonina, para ela entrar em ação, ela precisa da redução de luz. Se eu deixo tudo que é luz da casa acesa, televisão ligada, pego o celular para mexer, isso é muita luz, é muita luminosidade, e a melatonina não entra em ação,
então o sono ele acaba não vindo da forma adequada e isso impacta na qualidade de sono. Então, tomem um bom banho quente, evita a refeição pesada próximo da hora de dormir, vá reduzindo as luzes da casa, procure não mexer no celular ou na TV bem próxima ali da hora de dormir. Eu sei que tem gente que tem o hábito de dormir com a televisão. Se tiver esse hábito de dormir com a televisão, acesse aquelas funções que reduzem a luminosidade da TV, que aí isso não vai atrapalhar a tua produção de melatonina. Então, se você for criando uma rotina de hábitos saudáveis de sono, isso vai melhorar o equilíbrio do teu corpo, vai melhorar a liberação dos hormônios necessários para você se sentir bem, se sentir disposto, e isso vai melhorar suas respostas comportamentais, tende a reduzir a ansiedade e os sentimentos ruins que podem levar à depressão. Um outro ponto que eu anotei aqui para vocês também, dentro das falas que vocês trouxeram, é essa coisa de quando as pessoas têm a oportunidade de voltar para os ambientes de trabalho, o quanto elas estão mais próximas, querendo dividir, querendo confraternizar. É o pai que começa a falar eu te amo com todo mundo. Estimulem isso no ambiente de trabalho, para que as pessoas compartilhem o que elas estão sentindo, o que elas estão vivendo, o que elas gostam de fazer, porque isso libera um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina é considerada o hormônio do amor, o hormônio da empatia, mas é o hormônio que mais gera integração entre as equipes e é o hormônio que, se estimulado entre as equipes, nessa forma deles conviverem e não só conversar sobre trabalho, mas falar das suas vidas, do que eles estão sentindo, do que eles gostam, das pequenas comemorações do dia a dia, é onde a gente tem os melhores resultados de engajamento. É onde as empresas conseguem que as equipes se sintam pertencentes àquele ambiente, independente de faixa salarial, independente dos benefícios que são concedidos, independente daquelas premiações financeiras que são implementadas. É onde a gente consegue que a equipe se engaje nas metas do ambiente profissional e se engajem, se envolvam para poder fazer as entregas necessárias. Então, é fundamental, se vocês tiverem a oportunidade de promover esses momentos de integração entre as equipes, pode ser num café, fazer uma dinâmica das pessoas conversarem, e aí, qual o hobby de vocês? Hoje a gente vai falar do que vocês gostam de fazer nos finais de semana, ou o que vocês fazem quando vocês não estão trabalhando. E aí a gente começa a estimular esses papos de que, ganhei um cachorrinho novo, ou fiz o aniversário do meu filho, comemoramos uma conquista em família. E aí é onde a gente consegue que as pessoas se engajem não só em assuntos, em relações profissionais que tendem a estar conectadas com assuntos financeiros e que, no final das contas, não geram conexão. O que gera conexão é a gente criar relacionamento, é a gente trocar informações sobre a nossa vida, porque aí não fica só uma relação de trabalho, fica uma relação em um ambiente que eu gosto, que eu me sinto bem, eu tenho liberdade para ser quem eu sou. Basicamente, o que eu tinha de conteúdo